falar hoje sobre a cura da sogra de Pedro, mas antes da libertação de um homem endemoniado. Então vamos ler Lucas capítulo 4. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Jesus chegou a essa aldeia, que alguns chamam de cidade, mas era uma vila, de pescadores, chamada Cafarnaum, ou a cidade de Naum, Bispo G? Porque alguns acreditam que o profeta Naum passou por esse local. Agora, Cafarnaum é uma cidade muito estratégica, então veja aí no mapa, ela fica na região noroeste do Mar da Galileia. Nós vemos aí outras cidades também ao redor, que são, na verdade, vilarejos, como Betsaida, que fica no lado nordeste. Nós temos Caná da Galileia, que fica um pouco mais ao sul. Enfim, Cafarnaum era um local conhecido por ser um centro de distribuição de peixes. E como tinha um centurião romano e também uma coletoria de impostos, então não deixava de ter a sua significância para os romanos. Então, os romanos, alguma importância para os romanos, sem dúvida, Cafarnaum tinha, porque era um lugar de fonte de renda para os romanos, e tinha um centurião que era responsável por uma legião romana, é isso, Bispo G? Pouco menos de uma legião, né? É uma centúria, eram 100 comandados, mas em um desdobrar que chegava até 3.000 soldados. Quase, uma legião normalmente são 6.000, né? 6.600. Então, muito bem. Então, Jesus ele tinha um costume de aonde ele ia, ele pregava nas sinagogas, principalmente aos sábados, que era o dia que as pessoas se reuniam na sinagoga para ouvir a palavra, para discutir, para ouvir os doutores da lei, os grandes mestres, os escribas. Agora, um fato curioso é que o apóstolo Paulo, ele exercia exatamente a pregação do evangelho como Jesus. Nós vemos o apóstolo Paulo imitando Jesus nisso. Da mesma forma, o apóstolo Paulo ele ia pregando em muitas cidades da Ásia Menor e da Europa, e o primeiro lugar aonde ele ia era a sinagoga. E ele passava um tempo falando sobre o evangelho aos judeus. Então, era um local de conhecimento. Era um local que favorecia para você usar o Antigo Testamento, as leis, as Escrituras, para confirmar o Messias, para confirmar o cumprimento de todas as profecias que estavam na antiga aliança. E é interessante, Bispo G, que ele vai libertar aqui um endemoniado, e o primeiro lugar que ele vai expulsar um endemoniado é numa sinagoga. Eu estava pensando nisso agora. Será que ele estava expulsando o demônio na sinagoga ou estava endemoniado ali? Ou ficou quando chegou, né? É estranho isso, é algo chocante. Um lugar de religião, um lugar onde as pessoas falavam sobre a lei, sobre as escrituras, e de repente, um cara fica endemoniado, atormentado, e começa a dialogar. Porque é interessante, Bispo G, que eles falam, o endemoniado, ou seja, o diabo falando através daquele homem, falou assim: que temos contigo. Ele fala no plural. Então não se sabe se tinha muitos demônios ali, né? Ou se estava falando pelo coletivo mesmo, porque Jesus ameaçava esses demônios. E os demônios reconheciam quem era Jesus, mesmo Jesus ainda que Jesus não tenha sido publicamente revelado. Vamos colocar assim. Agora, Bispo G, é interessante que nós vemos uma organização no mundo espiritual porque Satanás tinha tentado Jesus no deserto. Então Satanás reconhecia, e os demônios também reconheciam Jesus como Filho de Deus, uma coisa até óbvia.
eles viram o nascimento de Jesus, porque o mundo jaz no maligno, eles estão ao redor, não é isso? Há muitos demônios, então eles estavam ali observando exatamente toda a formação de Jesus, o batismo de Jesus, o próprio João Batista reconhecendo que ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eles viram toda essa movimentação e também pela autoridade de Jesus e um homem que não tinha pecado. Satanás é conhecedor da palavra. Tem nem dúvida. Então ele falou, esse cara é o cara que realmente está cumprindo as profecias. E um lado muito importante, Dani, que quando uma pessoa ela é envolvida pelo poder do Espírito Santo, isso fica flagrante no mundo espiritual. Então, uma vez, eu conversando com uma pessoa que já teve problemas assim mesmo de entidades malignas, e ele falou, olha, é incrível quando uma pessoa tem uma pombagira, né, um espírito ligado à prostituição, quando bate o olho em outra pessoa, já na hora ele parece que já tem um contato. Por quê? Porque no mundo espiritual já existe esse reconhecimento. Olha só. E, obviamente, o reconhecimento da santidade de Jesus foi flagrante ali para aquele demônio. Assim como via o que era maligno, já soube ali o que tinha de santo. Tanto que sabia que a condição de santidade dele vinha para perdê-los, para eles saírem e não terem mais referenciais ali, né? Eles começam a reclamar porque eles sabem que Jesus vai começar a causar. Sem dúvida. Tirar o domínio deles. É a luz que está resplandecendo nas trevas. Maravilha. Agora, ele não expulsa o demônio com encantamento, como era comum na época. Existiam muitos exorcistas ambulantes, inclusive dentro do judaísmo. Então Jesus ele expulsa o demônio com a palavra. Ele vai falar simplesmente o seguinte, cala-te e sai deste homem. Cala-te porque ele não queria que os demônios o revelassem. Amém. E sai. Simplesmente ele falou, sai. Tem aqui a versão, eu vou ler, de Marcos, que fala assim, no capítulo 1, versículo 27. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ou seja, eles estavam acostumados com uma doutrina de exorcismo, que era muito doido. Ou eles expulsavam os demônios inferiores com demônios superiores. Então, na antiguidade, existiam pagãos que usavam exatamente o quê? Um demônio maior, falando em um demônio maior para expulsar um demônio menor. Ou chegava ao caso de colocar ervas, coisas assim com cheiro forte, em mandingas, e um monte de coisa, para o quê? Para que o demônio saísse. Provavelmente algumas vezes funcionava, porque Satanás também realiza os seus sinais. Né? E existe uma hierarquia no mundo espiritual. Então está todo mundo acostumado com um tipo de doutrina de exorcismo. E o judaísmo também tinha a sua doutrina. De repente chega um cara ali, muito sábio, tudo bem, realizava sinais, que simplesmente falou ali para o endemoniado, cala-te e sai. E saiu. E saiu com efeitos especiais, porque o cara foi para o chão, começou aquela coisa horrível e saiu. E largou. Então todo mundo olhou e falou, meu Deus, o cara se debateu ali, o demônio realmente que estava possuindo, deu fora. Bispo G, eu quero falar exatamente sobre isso. Qual é a diferença entre opressão e possessão? A opressão é algo que é feito na alma, onde a pessoa, apesar dela ter todas as suas faculdades mentais, ela é oprimida, os seus sentimentos ficam atrapalhados, perturbados, muitas vezes com medo, muitas vezes com angústia, alguns com depressão. Tudo isso são características de opressão. Agora, o endemoniamento, que é a possessão, a pessoa perde até o controle da sua vida. Então é aquilo que você colocou, estrebucha mesmo, e já começa por um lado que ela perde a própria razão. Ela é totalmente possessa do demônio, então já não tem mais razão. Agora, eles chamam Jesus de um santo de Deus. É um título, como o Messias mesmo, né? O separado. Então, eles enxergavam Jesus como superior a todos os outros que tinham passado. Eles falaram isso, nós reconhecemos, os demônios reconhecem, que tu és o santo de Deus.
Agora, curioso, Bispo G, que Jesus ele vai repreender sempre. Ele sempre vai repreender os demônios, que os demônios falam. Toda vez que ele vai expulsar o demônio fala. O que você quer comigo? Santo de Deus, Filho de Deus e tal. E Jesus manda calar. Agora, qual é o motivo, Bispo G? Dois motivos, né? Primeiro, que ele não dá voz para demônio. Porque, primeiro, o demônio é mentiroso. Então, se ficar conversando, eu já vi pessoa conversando com o demônio e dando trela para demônio. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira. E não há vínculo, porque como é que pode haver um vínculo de Jesus com um demônio, sabendo que esses demônios nada mais são do que anjos que serviram a Deus, que se rebelaram contra Deus, o Pai, e que agora estão aí destruindo as vidas. Então, não tem argumento, não tem conversa, e também no aspecto, né, existia, durante um determinado tempo, uma questão do segredo messiânico. A manifestação plena de Jesus Cristo, ela tinha um tempo para isso. Então, Jesus, logo no início, ele evitava de mostrar e demonstrar quem era ele. Um objetivo espiritual. A gente não tem, vamos dizer, uma concretização dessa certeza, mas havia um segredo espiritual até um determinado tempo. Depois não, depois foi liberado. Então, até isso ele impedia que houvesse a manifestação e os demônios precipitarem alguma coisa. O início do ministério, ele pede também aos curados para não divulgarem. Não divulgarem. Agora, uma coisa muito interessante, Bispo G, que eu penso também, é que ele não queria que Satanás o revelasse. Que eu não preciso do testemunho do diabo. Os sinais que eu vou praticar, os milagres, os sermões, o ensino, é esse testemunho que importa. Eu vou ficar sendo reconhecido por demônio? Sai fora. Eu quero que o povo me reconheça como Messias por aquilo que eu estou realizando, pelo poder de Deus, cumprindo o que está em Isaías 61. Fui ungido para libertar cativos, para repreender demônios, purificar, para apregoar o ano aceitável e assim por diante. E é claro que Satanás queria aproveitar a oportunidade para gerar esse tipo de confusão. E até nós temos uma outra passagem que fala a respeito de Paulo, né? Paulo, que estava ministrando numa determinada cidade, acho que era na Galácia, não lembro direitinho. E nesse período vem uma adivinha, uma mulher que tem um espírito de pitonisa, e fica clamando, falando, esses são servos do Altíssimo. Quer dizer, ela vinha fazendo propaganda dele. Já viu o demônio fazer propaganda de apóstolo? Sai fora. Aí uma hora o apóstolo Paulo se encheu, porque obviamente começou a entender qual era a má intenção desse demônio e repreendeu, expulsou o demônio. Aí criou uma confusão, né? Porque o demônio dava uma condição financeira melhor para o seu dono, né? Uma mulher é tipo uma escrava duplamente, do demônio e ainda de alguém que usava a vida dela. E aí, então, teve até um problema. Mas a gente percebe que demônio faz propaganda de servo de Deus. Pois é. Mas o que era a realidade? A realidade é que quando Paulo fosse embora, esse demônio ia querer se habilitar. Porque depois de fazer a propaganda de Paulo fazendo sinais, prodígios, maravilhas, depois, quando falasse de Paulo, eu estava com ele, você viu, eu propagava, falava dele, acompanhei ele toda a caminhada e ia ficar habilitado, entre aspas, a enganar as pessoas da localidade. Então, Paulo, logo entendendo essa malignidade, já repreendeu o demônio. Como se tivesse uma aliança, né? Deixa o demônio ficar fazendo propaganda. Fora. Só por curiosidade, está em Atos 16, né? Inclusive, esse vai ser o motivo de Paulo ser preso com Silas. É verdade. Ali em Filipos. Né? Ainda mais essa, hein? Ainda repreendeu a mulher que estava causando, curou um monte de gente e ainda vai preso. Mas tudo bem, porque tinha um propósito. Né? O carcereiro foi salvo através de um grande milagre, de um grande livramento. E a maior palavra profética para a nossa família veio através, né, desse demônio, né? Não vamos agradecer, mas esse demônio, de uma certa forma, ajudou, porque a passagem diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Verdade. Então, a gente percebe que é uma habilitação também que alcança a nossa casa, a nossa família. Agora sim, nós vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro. Pedro tinha uma sogra, Pedro era casado. Tinha sogra, Pedro. Você vê, né? Muito bem. E é uma cura muito interessante, muito mais pelo efeito que essa cura vai causar nessa cidadezinha, neste vilarejo chamado Cafarnaum. Veja aí o mapa novamente, a região da Galileia, que fica no norte da Palestina. Você vê a cidade de Cafarnaum
ali na região noroeste do Mar da Galileia. Então, nessa cidadezinha que chamam de Cidade de Jesus, porque realmente a casa de Pedro se tornou ali um quartel-general, né? Verdade. Eu acho que ali, inclusive, era a casa da sogra de Pedro, porque eles foram hospedados na casa da sogra de Pedro e ela estava enferma, né? Então a gente percebe que ali não era, o Pedro estava morando com a sogra. Pois é. Porque ele era de Betsaida. É. Né? Betsaida ficava do outro lado, ficava no nordeste, né, ali do Mar da Galileia. Pois bem, vamos ler então Lucas capítulo 4. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Então, como você viu aí, ele estava com uma febre terrível, alguma infecção, alguma doença terrível. Naquela época, esse tipo de doença era mortal, como nós vamos falar, por exemplo, na próxima aula sobre lepra, coisas que hoje tem tratamento, tem remédio, na época... E aqui ainda dá o dado da febre muito alta, porque às vezes você pode ter uma febre alta, oriunda de uma gripe, olha que gripe naquela época também podia matar, mas pode ter um desdobramento menor, mas febre alta... era consequência drástica naquela época. Há um detalhe aqui no capítulo 8 de Mateus, versículo 15, que fala que ele tomou-a pela mão e a febre a deixou. Então, a versão de Lucas fala que ele repreendeu a febre, e a versão de Mateus fala que ele pegou a mão e a febre saiu. Acho que juntando os dois dá um caldo, né? Deve ter pegado a mão, repreendido a febre, e ela passou a servi-lo, que era o costume das mulheres, né? Elas servirem. É interessante, Jesus estava ensinando muitas coisas, porque os anjos serviram Jesus, as mulheres serviram Jesus, e agora Jesus também está precisando ensinar os discípulos ao servirem. Agora, a casa de Pedro, sendo da sogra, provavelmente, tudo indica, Bispo G, que se ele morava com a sogra, provavelmente o marido dela já estaria morto. Muitos estudiosos acreditam que ela era uma viúva, porque não teria sentido, né? Ela morar com ele. Né? Ele era de Betsaida, passou a morar em Cafarnaum. O negócio deles com pesca deveria ser muito próximo de Cafarnaum, ou na própria cidade, enfim, na cidade litorânea. Tem até o famoso peixe St. Peter's, verdade. Né, que eles vendem lá, e nós vamos mostrar na próxima aula esse peixe. Agora, é interessante o resultado que vai causar. Por quê? Imagine ali naquele povoadinho. Qualquer coisinha que acontecia, todo mundo já estava sabendo. Então, olha, gente, acabou de expulsar demônio. Curou leproso. Agora a sogra estava morrendo de febre. Vamos ao encontro desse cara. Porque esse cara está realizando milagre. Esse Jesus aí é incrível, ele não é só um mestre. Ele é um ungido de Deus. Verdade. Né? Vamos ver os resultados no versículo 40 de Lucas 4. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, o repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. E novamente a ênfase, Bispo G. Calando os demônios. Calando os demônios. Vocês fiquem quietos. Não tem propaganda, você não vai ficar fazendo propaganda de mim, não. Eu não preciso de vocês. Vocês podem deixar que os milagres, os sinais vão confirmar exatamente o meu chamado. Então era fim de sábado. Fim de tarde era um horário muito especial, já devia ser depois das 6. Por quê? Porque sábado não poderia trabalhar. Então deu 6 horas, todo mundo começou a carregar os seus enfermos e levá-los até aquela casa. Não cabia na casa, normalmente as casas elas ficavam em frente a pátios, né? Era o costume na Galileia. Então imagine, já quase caindo a noite, aquela multidão na frente da casa da sogra de Pedro. Por isso que se tornou realmente o quartel-general, né? O ponto onde aconteciam os milagres. E alguns escritores colocam, se tornou a casa de Jesus, porque depois de um tempo ele vinha direto para lá e se tornou local mesmo para ele ficar, e onde manifestavam os milagres mesmo. Né? E a versão de Marcos, no capítulo 1, versículo 33, fala que todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa. Então imagine
o choque que deve ter criado para os religiosos naquele local, da sinagoga, os doutores da lei, enfim, os fariseus. Não tinham muitos fariseus ali na Galiléia, se concentravam mais em Jerusalém, mas tinham alguns. E principalmente para os romanos. Eu acho que o maior medo de Jesus começou a se tornar realmente a questão política da coisa, porque romano não queria ter revolta. A região da Palestina, a fama dos judeus já era de Era complicado. revolta. Eles tinham o costume de se revoltar, de não aceitar, de morrerem pela causa deles. Então os romanos começaram a assistir aquilo e falaram, olha, isso aí deve estar começando a ficar perigoso, esse cara. Tanto é que a fama chegou rapidamente até Herodes. Né? Agora, lá em Mateus 8,17 diz assim, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, meio que aqui dá esse início a essa era messiânica. Que agora não tinha mais como controlar, não tinha mais como não divulgar. Imagine o povo inteiro de uma aldeia, as outras aldeias ao redor, essas aldeinhas, Betsaida, Tiberíades, Caná, Nazaré, que não, mesmo assim não creram em Jesus. Aquilo ali começou a fermentar, a Galiléia inteira estava indo para Cafarnaum. Cafarnaum começou a virar um point. E assim, até entre nós, né, Danilo? Por que Jesus curou primeiro a sogra? Para a sogra não reclamar depois quando juntasse todas aquelas pessoas para serem curadas, né? Porque já imaginou... Já fez a média com a sogra. Já fez a média, já curou, né? Mas, de qualquer forma, seria algo assim impressionante. Imagina, se a sogra não tivesse recebido a cura, imagine todo dia, porque eles estavam lá praticamente todos os dias. Sim. E vinham pessoas para serem curadas. A Bíblia fala que se não caberia num livro a quantidade de sinais, de milagres que Jesus fez. E ali era o ponto-chave. Imagina, então, como seria, né? Então, Deus até preparou isso para que não tivesse qualquer tipo de impedimento. Essa cura da sogra de Pedro, no livro de Mateus, está no capítulo 8. E, curiosamente, cada escritor tem o seu jeito de escrever o seu foco. A gente sabe que Mateus quer colocar a figura de Jesus como rei dos judeus. Existem alguns estudiosos que falam que Mateus, no capítulo 8 e 9, os dois capítulos, né, ele meio que faz um paralelo dos milagres de Jesus com aqueles milagres que foram realizados na era de Moisés. É muito interessante que dá para você cruzar esses sinais. Coisa meio doida. Mas, porque ele tem um objetivo, ele fala Jesus é o rei dos judeus. Mateus, é claro, vai sempre cruzar essa questão da lei, os sermões, ele vai dar mais ênfase. E ele escolhe milagres que vão afrontar a lei de Moisés. Então Jesus se torna uma figura muito popular. Por exemplo, no mesmo capítulo ele vai falar de 3 em Cafarnaum, 3 curas em Cafarnaum. A cura de um leproso tocando o leproso. Peraí, a lei de Moisés não pode tocar. Já começa um choque aí. Meio que Jesus se aproximando daquilo que seria a margem da sociedade. Né? Aí temos o exemplo de uma viúva, que é a própria sogra de Pedro. Então, ele vai a uma viúva, doente, em seus aposentos. Jesus entra no aposento da mulher e cura. Então, tipo assim, peraí, cara, você tem uma distância das mulheres, não pode ser assim. E a outra coisa chocante, em Cafarnaum, foi a cura, que nós vamos estudar em breve, do servo do centurião, que era um romano. Então, Jesus se relacionando com estrangeiros. Então, era um choque na época. Eu imagino um religioso assistindo aquilo. Você sabe que, quando você falou sobre mulher, uma vez nós fomos comprar um kiddush, né, aqueles copos para ceia, e nós fomos comprar numa loja e era um rabino. Nossa. Que vendia. E eu fui, eu cumprimentei, dei a mão, e aí a Bispa Alice foi cumprimentá-lo, ele não deu a mão. Eles não dão a mão, os rabinos não dão a mão para as mulheres. Uau. Então, veja, Jesus era chamado como jovem rabi. Então, você vê que ele vai ferindo toda essa religiosidade por um bem muito maior, que era o quê? A salvação, a transformação, o testemunho, a cura, o sinal, o milagre, né? Vamos ver o resultado, né, dessa popularidade, né? Vamos ler
Marcos capítulo 1. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saindo da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão procurando o Senhor." Imagine, Bispo G, assim, cidades, pessoas. Cadê Jesus? Jesus tinha um costume. Ele ia para regiões solitárias, para ermos. Então ele era obrigado a acordar muito cedo. Por quê? Comumente, as pessoas da época acordavam a hora que o sol nascia, para os seus trabalhos, né? Os pescadores, acho que era a única exceção, porque eles pescavam à noite, porque o peixe já precisava estar no mercado pela manhã. Então eles tinham que limpar as redes, limpar os peixes e tudo mais e colocar à disposição no mercado. Talvez seria a exceção à regra. Mas Jesus, ele tinha que se levantar antes do horário normal que as pessoas acordavam. Então era escuro. Para quê? Para que ele pudesse ir direto para esse lugar solitário, que senão com certeza no caminho ia ter gente pedindo cura, milagre e tal. Agora, curioso, Bispo G, por que este tempo? Por que a necessidade de orar sozinho, solitário? Por que Jesus tinha esse hábito? A marca de quem detém e entende o quanto é importante o poder de Deus na sua vida, o mover do Espírito Santo, é aquele que tem essa intimidade e que busca essa intimidade. Porque quando nós buscamos essa intimidade com o Espírito Santo, nós começamos a romper com aquilo que é a humanidade, aquilo que é o material. Você começa a se envolver mais com o espiritual. O apóstolo nos ministrava alguma coisa que foi muito importante, que marcou muito assim a minha mente, o meu sentimento, que é como se nós, através do Espírito, transferíssemos a cura. Porque o que é o crer? O crer eu sei que é algo racional, mas aquilo que se manifesta no meu espírito através do Espírito Santo é como uma delegação, porque é uma unção. A cura, existe o dom da cura. Então, se o dom da cura existe, é um dom do Espírito, ele se manifesta, então é algo que é um transportar da essência que é em nós para a pessoa. E por isso que a pessoa deve ter uma vida o quê? De consagração, de santificação, como não só o próprio Jesus deixou isso de forma muito clara, como muitos discípulos, os apóstolos, nós vemos também a profetas, que tinham uma vida separada. O próprio João Batista também, que tinha o hábito de se afastar, ficar em comunhão com o Espírito de Deus, porque isso é o que facilita, para que a carne não comprometa aquilo que é necessário pelo Espírito. Daniel, que ia ao seu aposento, orava 3 vezes por dia, né? E tem muitas distrações que atrapalham esse tempo de oração. É verdade. Então, como é que eu vou ter uma relação com o Pai, que está concedendo, né, os dons e tudo que eu tenho? Aquela multidão, Jesus, 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 espera aí, eu preciso de um tempo. Jesus respeita muito, isso é um sinal de submissão também por parte de Jesus ao Pai. Você sabe que eu não tenho o hábito de orar muito durante o dia, vou ser sincero, por causa da correria que a gente vive, né? A gente vive trabalhando. Só no espírito mesmo, né? Porque formalmente é difícil. Louvando, adorando o Senhor e tal, mas eu tenho uma marca, de madrugada, toda madrugada, me ajoelho e oro. Busca o Senhor. É um momento que assim, eu acordo, não tenho nada que está na minha mente causando qualquer tipo de ansiedade, preocupação, não tem aquela correria do dia a dia. E esse é um momento interessante, é um momento em que você vai, você abre o teu coração, você busca, você sente a presença do Espírito. Então, são valores, né, que o próprio Jesus fazia e estabelecia isso também. A madrugada é muito interessante, né, pelo silêncio, né, é mais sensível. É até um horário meio estranho, para alguns até dá medo, né? Porque é aquele horário meio estranho, né? Aí o pessoal até brinca, né? Ele brinca assim, sabe por quê? Porque aí Deus não está tão ocupado, está de madrugada mesmo, não está tão ocupado, ele pode te atender. Aí você pensa assim, mas e do outro lado do mundo? E no Japão? E no Japão? Será que está desocupado com o Japão? Mas como é importante para quem está em casa ter esse tempo de qualidade de oração. É, isso mesmo. Não é? A igreja fornece esse tempo de qualidade, porque você está ali, você está envolvido pela palavra, como é importante ir à igreja. Mas é importante em casa, no trabalho, ter o seu tempo, né, de isolamento e de você ter este relacionamento profundo com Deus, de quebrantamento, né, realmente de se humilhar. Então Jesus, mesmo sendo Deus em espírito, ele era homem também. Sem dúvida.
E ele sabia da condição e da necessidade que ele tinha de se humilhar diante de Deus. Amém. E ele fazia isso e ele serviu como exemplo para nós, mesmo sendo Deus. Repetindo o que está lá em Filipenses 2, né? O sentimento de Cristo. Se esvaziou pela sua prática, a própria prática era um exemplo. Né? Então que você seja como Cristo, que você tenha um tempo de qualidade de oração. Perfeito, Bispo G? Perfeito. Um detalhe, Dani, só para certificar aquilo que seria o segredo messiânico, é porque o início mesmo da caminhada de Jesus foi nas sinagogas. Então ele pregava em todas as sinagogas da Judéia. Onde tinha uma sinagoga, ele ministrava. Se de repente ele começasse já a falar que era o Cristo, já haveria barreira. A barreira religiosa ia impedir dele ministrar em muitas das sinagogas. E pessoas com o coração abertos, limpos, para poder entregar a sua vida, reconhecê-lo como Cristo, poderiam ser vítimas do preconceito e, de repente, ser inviabilizada até a salvação de muitos. Possivelmente a pregação de Cristo, até como a que ele teve em Nazaré, era mais falando de cumprimento profético, que estava chegando este tempo, anunciando, né, que era chegado o reino dos céus. Também provavelmente ele falava de alguns ajustes que a religião, né, não tinha, que algumas práticas do judaísmo estavam incorretas, e dentro da palavra Jesus ia tratando, né, ele vai ter os embates do sábado, algumas coisas, e ele vai tratando isso aí. É claro que com o tempo, o próprio testemunho, o milagre, é que apresentava ele como Messias. Bem. A pessoa, no seu inconsciente, ela juntava um ponto com outro. Peraí, a pregação é o chegar do reino dos céus, tem umas coisas desajustadas aqui agora nesse momento, e ele está ajustando, mas os milagres, eu acho que ele é o Messias. Né? Maravilha. São tantos os públicos, porque com os discípulos ele tratou de uma forma, ele foi muito mais direto, os discípulos reconheceram que era o Filho de Deus. Isso não quer dizer que as multidões reconheceram. Isso mesmo. Né? Muitos olharam Jesus simplesmente como um grande profeta, um homem incrível e tal, mas quem reconheceu mesmo como Filho de Deus foram os discípulos e alguns seguidores, ponto. Perfeito. Né? Agora, isso vai ficar muito claro depois da multiplicação dos pães, que nós vamos estudar em breve. Bom, vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos duas ações importantes que revelarão a natureza messiânica de Jesus. A libertação de um endemoniado dentro da sinagoga com apenas palavras de autoridade e a cura da sogra de Pedro. Jesus quebrou preconceitos e paradigmas religiosos, pois curava leprosos com toque, realizava milagres em estrangeiros e em mulheres impuras. Jesus não permitia que demônios o revelassem publicamente para que os sinais e milagres confirmassem sua natureza divina, por isso o silenciava. Confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.